Ô, Ícaro, legal. Então deixa eu ver se eu entendi uma coisa importante aqui. A Receita Federal criou a instrução normativa para falar de trade, mas na declaração de imposto de renda ela fala sobre patrimônio. Então, na verdade, a Exatamente. gente tem dois caminhos que são diferentes, porque uma coisa é quanto você ganhou, outra coisa é Sim. quanto você tem. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindo ao Contos do Cripto. Aqui a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai gravar um episódio que tem tido bastante demanda, tanto de ouvintes aqui do canal, como de amigos pessoais e empresários, que me perguntam isso e eu me sentia inseguro de responder. E aí eu chamei um convidado que eu respeito bastante, o Ícaro Avelar, ou Doutor Ícaro Avelar, né? O Ícaro é, eu diria que provavelmente um dos advogados, um dos maiores especialistas em questões jurídicas envolvendo blockchain e cripto. Ele aconselha algumas empresas que eu conheço, né? Então, Ícaro, seja muito bem-vindo aqui ao Contos do Cripto. Se apresenta aí pro pessoal. Estevam, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui gravando esse episódio com vocês. Contos do Cripto tem um conteúdo muito massa, é um trabalho bem legal que vocês fazem de prestar informação de qualidade, que é uma coisa que a gente precisa hoje em dia no meio cripto, né? Então, pessoal, meu nome é Ícaro, eu sou advogado, eu presto assessoria jurídica para projetos cripto, estou envolvido nesse mundo aí já desde 2017. Posso dizer que certamente no Brasil eu sou uma das pessoas que já está nisso dentro do mundo do direito há mais tempo, só que isso não quer dizer nada, porque direito e cripto muda todo dia, então não quer dizer que só porque eu estou há mais tempo, coisa que eu aprendi lá em 2018 já mudou, 2019 já mudou, coisa que aconteceu mês passado, esse mês já não é a mesma coisa. Mas o que me deixa feliz é que eu sou muito curioso e isso me dá um pouco de sorte, a minha curiosidade me faz estudar bastante e eu sou apaixonado com isso. E vim de uma carreira jurídica tradicional e hoje eu não me vejo, em hipótese alguma, não trabalhando com direito e cripto. Não tem a menor possibilidade de eu voltar para uma atuação jurídica tradicional. E aí vamos conversar um pouquinho aqui sobre consequências jurídicas de ter criptomoedas como pessoa física, ver o que a gente pode fazer, o que não pode, o que já é certo, o que ninguém sabe direito como é que faz. Vamos conversar um tiquinho aqui, vai ser legal. Eu achei legal que você é aquelas pessoas humildes que falam, não, eu tive sorte, né? Ah, mas a minha curiosidade eu acho que é sorte. A curiosidade, sim. A curiosidade sim, o resto não, O né? resto não, porque eu estudo bastante. Tem que ser A gente comedido entendeu, aqui, a né? gente... Foi bom que você não desmonetizou esse episódio. Mas então, Ícaro, a ideia é isso, né? O que a gente quer falar hoje aqui é como que a gente ajuda um profissional que quer, cara, investir ou que quer receber dinheiro em cripto, né? A fazer isso da maneira vamos dizer assim, vamos dizer que com o menor número de problemas possíveis. vamos deixar nessa descrição, né? Uhum. Ô Ícaro, hoje a gente vai falar bastante de como ajudar uma pessoa que investe ou quer receber pagamentos em cripto, né? Eu tenho visto aumentar muito o número de pessoas que estão trabalhando em empresas de cripto ou que recebem, né, o pagamento em cripto. E o que a gente vai falar hoje é isso, assim, como que a gente ajuda essas pessoas a ter o mínimo de problema? vamos deixar dessa forma, né? Ter o mínimo de problema. E eu acredito que a primeira pergunta para te fazer seria, como que você avalia, como é que está hoje esse cenário de regulamentação de cripto no Brasil quando a gente fala de pessoa física? Uhum. Bom, você partiu de um ponto bom. O objetivo é ter o mínimo de problema. Porque fazer de uma forma 100% correta e absoluta é muito difícil, porque não se sabe no detalhe absoluto o que é o 100% correto, beleza? Então a gente tem uma regulamentação a respeito do tema, que é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Só que essa instrução normativa ela é muito focada para operações com criptomoedas. Compra e venda, recebi rendimento de um stake, emiti uma criptomoeda, o que eu tenho que fazer? Ou se eu sou uma exchange, quais são as minhas obrigações enquanto exchange referente ao serviço que eu presto de criptomoedas? Nesse cenário que a gente está tratando aqui, que é a pessoa física recebendo um pagamento como criptomoeda, não tem tanta regulamentação assim e
não tem uma certeza absoluta, ok? Mas o que é o padrão? O que já com certeza já é devido. Por exemplo, se você é um funcionário de uma empresa de carteira assinada, o seu salário você não pode receber em criptomoedas, porque a CLT não deixa. A CLT determina que quem trabalha de carteira assinada só pode receber em real, beleza? Outra coisa, se você é um profissional autônomo e quer receber em criptomoeda, você pode, mas existem algumas coisas que você precisa fazer para ter o mínimo de problema possível. Por quê? Criptomoeda não é moeda corrente, ok? Só que você recebendo criptomoedas, você precisa declarar no seu imposto de renda que você tem criptomoedas. Isso é uma das coisas que está determinado lá na Instrução Normativa 1888. Tanto que, se não me engano, a partir da declaração de imposto de renda do ano passado, já tinha campo separado lá para Bitcoin e outras criptomoedas que não são Bitcoin. Então, você precisa declarar que tem a criptomoeda, ok? Você não precisa declarar, a princípio, nesse momento que a gente está falando agora, as operações que você fez. Mas você precisa declarar que você tem. E o fato de declarar que tem não significa que você vai pagar imposto. Porque existe uma isenção, que aqui no Brasil é uma isenção muito grande, para operações de trade de criptomoeda. Na realidade que a gente está falando aqui, se eu, por exemplo, sou advogado, se eu vou receber de algum cliente meu e eu recebo o pagamento como criptomoeda, todo o tratamento tributário disso se dá na forma padrão da tributação de profissional autônomo. Ou seja, eu preciso emitir um recibo ou uma nota fiscal do meu escritório de advocacia. A quantidade de criptomoedas que eu receber, eu preciso ter uma conversão disso em real, porque aí isso vai entrar na apuração do meu imposto de renda, mesmo enquanto pessoa física. Então, sei lá, eu vou prestar um serviço de R$5.000 e vou receber em criptomoeda, eu emito um recibo para a pessoa de R$5.000 e a pessoa me paga em criptomoeda. Ela vai me pagar em Ether, vamos supor. Isso no dia do recebimento? Isso. Então, quer dizer, se eu prestei porque a gente tem esse problema de conversão, inclusive, né? Então, se eu recebi no dia 10, eu faço um recibo no dia 10, não interessa em que moeda eu recebi, de R$5.000, eu vou receber em uma moeda e o valor que fica é o valor em reais do dia que eu recebi. Exatamente, é o valor em reais do dia que você recebeu. E aqui, a partir daqui para frente já é uma zona cinzenta, que não tem uma definição certa, e aí eu vou passar o que eu passo de orientação para os meus clientes e o que eu faço quando eu vou receber alguma coisa na pessoa física. Não é o certo, mas também não é o errado, porque não tem uma definição de como ser feita na lei ainda, beleza? Então, eu emiti um recibo de R$5.000 e a pessoa me pagou em Ether. Eu não sei quanto que está o preço do Ether, mas vamos supor que isso deu 1 Ether. E aí, na minha wallet, entrou 1 Ether. Aqui a gente já começa a ter uma dificuldade. Por quê? Eu recebi 1 Ether, então eu preciso declarar lá no meu imposto de renda que eu tenho 1 Ether no meu patrimônio. O que eu oriento as pessoas a fazerem é, na hora que você receber essa criptomoeda, você já vende ela para a moeda corrente do seu país. Então, no nosso caso aqui, a gente já converte em real e já vende em real. Por quê? Se você emite um recibo de R$5.000, recebe 1 Ether como quitação desses R$5.000, esse 1 Ether entrou para você ao valor de R$5.000. E aí você demora 2 meses, você fica com esse Ether parado lá, vamos supor que você vai fazer só hold, você fica com esse Ether parado, e aí daqui 2 meses esse Ether está valendo R$5.800. Você vai ter um problema tributário. Por quê? Você recebeu R$5.000 pela sua prestação de serviço, então você vai ser tributado nisso. E depois o Ether que entrou para você a R$5.000, você está vendendo ele a 5.800, porque ele valorizou. Então você vai ter uma outra tributação em cima disso aí. Ô, Ícaro, legal. Então deixa eu ver se eu entendi uma coisa importante aqui. A Receita Federal criou a instrução normativa para falar de trade, mas na declaração de imposto de renda ela fala sobre patrimônio. Então, na verdade, tem 2 caminhos que são diferentes, porque uma coisa é quanto você ganhou,
outra coisa Sim. é quanto você tem, né? Exatamente. Então já uma pequena brecha, uma enorme brecha aí não cuidada, é exatamente o fato de que essas coisas são separadas. E Exatamente. agora, a recomendação. É uma forma de aliviar um pouco esse impacto, converte para moeda única, vamos falar em real, porque a gente está conversando aqui com o público brasileiro, converte para real, que você tem menos chance de dar essa diferença entre o que você ganhou e o que você tem, né? E é importante porque até para você conseguir organizar a documentação contábil. Por quê? Dependendo do volume financeiro, se você transacionar acima de R$30 mil por mês, você tem que reportar para a Receita Federal as transações. Se você fez isso em exchange, a própria exchange centralizada vai fazer esse reporte para você, desde que seja uma exchange sediada no Brasil. A gente sabe que tem exchanges que operam no Brasil, que não são sediadas aqui, elas não reportam para a Receita Federal. Então, nesse caso, tá no mudo aí, Estevam. Eu faço isso. Mas então, deixa eu, só para ele cortar o tá no mundo. Então, uma pergunta. Você acha que... A gente está falando aqui de como ser o mais correto possível. Não é necessariamente o que todo mundo quer, né? Depois a gente pode... Mas assim... Mas então, para eu ser o mais correto possível, uma das coisas que seria o ideal seria que a minha conta de recebimento fosse numa exchange brasileira. Ou não faz diferença isso? Não, aí não faz diferença, não. Vai ser mais fácil para você, se for. Para você operacionalizar, porque você recebe em Ether. E para converter isso em real, se for numa exchange baseada no Brasil, a exchange já tem o par lá, Ether real ou qualquer coisa real que vai facilitar a conversão lá para você. Mas o ponto principal é, recebeu a criptomoeda, converte no dia. Na hora que você receber, você já converte para real. Por quê? Dependendo do volume de transações que você fizer, você precisa reportar. Se num mês você fizer mais do que 30 mil reais de transações, você tem que reportar para a Receita Federal. Se você não faz isso, de converter no dia, você vamos supor assim, não, esse mês eu não vou fazer não, porque eu estou operando só 10, eu estou recebendo só 10 mil, 15 mil. Você precisa criar o hábito de fazer isso antes de você ter a obrigação tributária de declarar. Porque se você não tem o hábito, se você não tem a documentação organizada, quando o volume transacionado é menor, quando o volume for grande, vai ser um caos. Você não vai conseguir organizar as transações, você vai reportar errado e você vai ser multado por enviar o reporte errado. Então, você recebeu um Ether hoje a 5 mil reais, vende esse Ether numa exchange ou num P2P, e você virar e falar assim, mas eu não quero liquidar, eu quero manter o Ether. Vende e faz uma outra operação de compra. Porque você vai conseguir, lá, você entra na sua wallet, você vai ter tudo traqueado lá, o que você fez. Ô Ícaro, e aí você já vai deixando claro por que a maioria das pessoas não quer fazer certo, né? Porque, você vai meter um custo de transação, na nossa pra visão... Quê, né? Boa, né, cara? Mas eu entendo totalmente o que você quis dizer, porque aí você vai ter a comprovação do recebimento pelo seu serviço, os 5 mil reais, e ao mesmo tempo depois a valorização dos 5 mil para os 5.800, para seguir no teu exemplo aí, né? Seria uma separação entre o recebimento e o investimento, né? Exatamente. Eu recebi 5 mil reais, beleza, tá aqui, e eu fiz um investimento de 5 mil reais e eu tenho a transação que comprova essas duas coisas. Exatamente. Dado o atual cenário regulatório, enquanto a gente não tem uma orientação regulatória a respeito do que fazer quando você recebe cripto como pagamento, a forma mais segura é essa. Esse é o que eu faço hoje. Eu recebo pagamento cripto internacional, eu converto em real, eu emito as notas fiscais aqui do escritório, as invoices, e eu converto para real no dia que eu recebo, e o que eu quero manter em cripto, eu faço outra operação lá e compro a moeda a cripto que eu quiser para manter em cripto. Uma pergunta que eu acho que pode aumentar a pimenta aqui. Com a volatilidade atual, eu recebi em Ether um pagamento, né, 0.7, 0.6 lá Ether, só que, vamos supor que no mesmo dia que eu recebi, os 5 mil viraram 6 mil, ou viraram 4 mil. E ok, entre eu e a empresa, isso tá acordado, afinal de contas a gente fechou um valor em Ether, né? Uhum. Mas e como que fica isso para declaração? E aí, eu fiz uma nota de 5 e recebi 4, ou fiz uma nota de 5 e recebi 6, como fica essa zona?
Você vai ser tributado na nota que você emitiu. Então, se você emitiu uma nota de 5 e por causa da volatilidade recebeu 4, você vai ser tributado em 5. E a mesma coisa, se você emitiu uma nota de 5 e por causa da volatilidade você recebeu 6, você vai ser tributado em 5. Aí a gente vai ter uma zona cinzenta, não vai ter jeito, muito provavelmente você vai cair na malha fina, e cair na malha fina significa ser chamado para prestar esclarecimento. Aí a Receita Federal vai marcar um dia e um horário para você ir lá e prestar esclarecimento sobre alguma coisa. Aí você fala isso, pessoal, tá aqui a minha nota fiscal, eu emiti a minha nota fiscal, o meu serviço foi prestado, tá aqui o contrato assinado, tá aqui a nota fiscal, ou o recibo, se eu sou um profissional autônomo, tá aqui a transação que me pagou. Você pode voltar aí no CoinMarketCap, você volta no histórico do CoinMarketCap, você volta no gráfico dessa criptomoeda, você vai ver que na hora da transação o valor foi esse. Só que aí eu tava almoçando, eu fui levar meu filho no colégio, não sei o que, quando eu cheguei de tarde o negócio subiu 30%. E aí, tô aí, e aí? Nem o fiscal vai saber o que ele vai te falar. Então você vai prestar... O fato de cair na malha fina, isso é um esclarecimento interessante. O fato de alguém cair na malha fina não significa que você vai ter que pagar imposto ou pagar multa. Cair na malha fina significa prestar esclarecimento. É só isso. Você vai prestar o seu esclarecimento, o fiscal vai olhar isso aí e vai falar assim, pô, ele recebeu, foi um serviço prestado, ele emitiu o recibo, o contrato tá lá, ele emitiu o recibo no valor do contrato, na hora da transação foi aquilo ali mesmo, só que o negócio é muito volátil, chegou no final da tarde, o trem estava 30% a mais, e não tem o que fazer. Não tem uma declaração, uma retificação de recibo, não tem o que fazer. E aí também você está prestando esclarecimento, certo? Você mostrou boa fé. Você tem todos os documentos e os registros do que aconteceu. Eu entendo que é nesse sentido que você está liberado. Não é porque tem uma regulamentação dizendo que é assim que faz, mas é porque vai demonstrar toda a sua boa fé com relação à prestação de contas, né? Exatamente. E muito provavelmente... Ícaro, sejamos sinceros. O que eu vejo de gente que faz, por exemplo, trade no Brasil e que não declara o trade há 20 anos e nunca caiu numa malha fina, então quer dizer, nós estamos falando assim, se o governo já bota na malha fina pouca gente que faz trade, que tem o ping da exchange, né, da corretora, que avisa que você fez aquele trade, e mesmo assim, sei lá, 0,5% das pessoas caem, então quer dizer, imagine em cripto que você nem tem o aviso, né? Então o que a gente está dizendo aqui é, a chance de cair na malha fina é muito pequena, e se você fizer isso e cair, você ainda tem tudo registrado para comprovar que você fez certo. Mas aí exatamente. Eu queria dar um gancho com o Ícaro, cara. Por quê? A gente começou a escutar com mais frequência um termo que o mercado financeiro já usava, que é o tal do KYC. E aí queria entender, Ícaro, o que é o tal do KYC, né? E se isso tem a ver com essa conexão de dados, Receita Federal e corretoras que estão operando no Brasil e reportando, você consegue desenhar pra gente isso? Sim. Tem tudo a ver, sim. O KYC é uma sigla que chama Know Your Customer. Isso é uma coisa que foi desenvolvida aí no mercado financeiro tradicional para tentar evitar fraudes e tentar evitar a lavagem de dinheiro. O objetivo é saber quem são as pessoas que estão envolvidas em transações de valores financeiros. Aqui no Brasil, isso começou, nas exchanges, isso começou a ganhar força por causa da Instrução Normativa 1888, porque uma das coisas que essa instrução fala é que se você é uma exchange sediada no Brasil, você precisa reportar todas as transações que os seus clientes fazem na sua plataforma. E nesse reporte de transações, você precisa informar o nome da pessoa, o CPF dela, a quantidade de criptomoedas que estava envolvida naquela transação e o saldo da pessoa depois da transação. Então, você precisa informar para a Receita Federal quem que estava envolvido ali na transação, e aí isso faz parte do Know Your Customer. Algumas exchanges têm uma política própria de Know Your Customer, porque tem esse patamar mínimo que a Receita Federal exige, só que as exchanges elas são livres para determinar regras de negócio. Então, a exchange pode virar e falar assim, por exemplo, eu vou liberar conta margem aqui para mim, só para quem passou pelo meu Know Your Customer nível diamante.
que aí você tem que mandar lá o seu nome completo, você manda CPF, você manda comprovante de endereço. Ou, eu só vou liberar determinadas funções aqui dentro da minha plataforma para quem me mandou dentro do procedimento de Know Your Customer, comprovante de renda. Isso pode acontecer. Não é uma coisa que a Receita Federal exige. A Receita Federal exige só nome e CPF, mas a plataforma ela pode definir isso como regra de negócio para liberar determinados tipos de serviços lá dentro. Ô Ícaro, e aí vem uma pergunta que eu queria falar assim, você falou, ok, a gente tem uma diferença grande entre as corretoras baseadas no Brasil e as não baseadas. Vamos pegar um exemplo bem real. Quase todo mundo que eu conheço que opera em cripto hoje tem a maior parte do dinheiro passando pela Binance, e os amigos que eu tenho que recebem em cripto recebem pela Binance. E a gente então vamos primeiro falar realidade Binance, e a outra é a realidade de eu receber direto numa carteira, tipo uma MetaMask. Então, até onde eu sei, a MetaMask não tem o KYC, né, conheça o seu cliente, né, ela nem conexão faz de CPF com carteira, então já inclui aí também essa relação do CPF, mas então qual que seria a realidade por uma corretora como a Binance, que não tem relação com a Receita Federal no Brasil, e diretamente numa carteira? Como fica essa situação? Apesar de serem entidades diferentes, né, a corretora como Binance ou a wallet como o MetaMask, para o usuário a consequência é a mesma. Ou seja, todo mundo que opera na Binance ou que tem MetaMask é obrigado a reportar transações para a Receita Federal desde que tenha operado no mês mais do que R$35 mil. E aí um detalhe importante, tenha operado, não tenha tido lucro. Então, se você fez 50 swaps, só que você não ganhou nada, você fez swap só porque você precisava trocar de token de uma rede para outra, você não quis usar uma bridge, por exemplo, porque você não quis usar bridge, porque está tendo muito golpe em bridge aí, você ficou fazendo swap de moeda mesmo para você passar de uma rede para outra. Vamos supor, eu fiquei fazendo swap de Ether para Matic, porque eu queria fazer coisas lá na Polygon. Você não ganhou nada, você fez só o swap ali, preço de mercado 1 a 1 ali para os dois. Só que, se você fez R$35 mil ou mais, você precisa declarar todos os swaps que você fez, mesmo que você não tenha tido lucro. E você não vai pagar imposto de renda sobre isso, porque você só paga imposto de renda se você tiver tido lucro, beleza? No Brasil, você só vai pagar imposto de renda se você tiver tido no mês mais do que R$30 mil de lucro. Aí são duas declarações diferentes. Uma por movimentação. Se você movimenta acima de R$35 mil, você declara. E se você tem mais do que R$30 mil de lucro, você declara também. São duas coisas separadas. No lucro... Que caos! No lucro, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre ganho de capital, que é o título lá. Se você tiver movimentado, agora eu não sei exatamente o número, mas se você tiver tido até R$5 milhões de lucro, você paga 15% de imposto de renda. Acima disso, eu acho que é 22 e alguma coisa de imposto de renda. E as movimentações é acima de R$35 mil. Agora, mas assim, sejamos sinceros, eu vejo a maior parte dos amigos que eu tenho que faz trade, eles não têm, eles falam assim, cara, não é nenhuma questão, às vezes não dá. Você não tem nem histórico de todas as movimentações que você fez. Então, você não precisa me dizer assim, mas eu imagino que muita gente preferiria, cara, correr o risco ou declarar algumas, né? Porque, cara, acho que quem fez isso não entende como funciona a cripto, né? Uhum. Porque é isso, assim, tipo, operação de swap, você simplesmente está fazendo uma conversão... Tem outro ângulo, cara. Não é que não necessariamente entenda, e eu não vou defender. Sim. O que eles fazem é criar os mecanismos para pegar as grandes transações, né, cara? O fato dele setar um teto desse tamanho é porque em uma situação de malha fina ou em uma situação de uma investigação maior, vamos imaginar um outro cenário, tira o trader, investidor aí que tá fazendo uma reservinha de valor, pega alguém que tá fazendo um esquema de pirâmide. Como é que você vai dar um jeito de pegar o cara da pirâmide? Então você cria... Pensando como receita agora. Faz muito sentido. Nunca tinha pensado dessa forma. Então, normalmente eles setam uns valores que são altos, que provavelmente não vão compreender,
Vamos pensar em Brasil? 99,9% das pessoas, né? Exatamente. O objetivo da Receita Federal é exatamente isso. Inclusive, eu não sei se alguém, talvez alguém dos nossos, ou de quem estiver assistindo aqui, já passou por uma experiência de malha fina, mas o que acontece? Eu já passei. A minha mãe, há uns anos atrás, ela caiu na malha fina. E aí você percebe que o que faz a pessoa cair na malha fina é uma discrepância muito grande de informação. Por exemplo, a minha mãe ela sempre foi declarada como dependente no imposto de renda do meu pai. E aí apareceu um caminhão comprado em nome dela de quase R$1 milhão lá no Amazonas. Aí ela caiu na malha fina e foi chamada lá para prestar esclarecimento. Aí foi ver, foi um golpe que deram lá no Amazonas, pegaram o documento dela, compraram o caminhão em nome dela lá e tal, e não deu problema nenhum. Outro exemplo, eu já estive diversas vezes em situação de malha fina e nunca caí. Por quê? Eu tenho carro, o segundo carro que eu comprei, eu fazia isso com mais vezes. Eu comprei ele em 2012. E aí, uma das coisas que você precisa fazer na sua declaração de imposto de renda é declarar o seu patrimônio. E aí, o carro eu tinha que declarar ele todo ano. Cara, tinha vezes que eu declarava, tinha vezes que eu não declarava porque eu esquecia. Ainda lá na época não tinha aquele negócio de você puxar a declaração toda anterior, então ela já vinha semi-preenchida, você tinha que ficar preenchendo tudo, todo ano você tinha que preencher tudo lá de volta. Então tinha ano que eu esquecia de declarar o carro. Aí, chegava no ano seguinte, eu vi que eu tinha esquecido, eu não fazia uma declaração retificadora, porque eu pensava assim, nem fudendo que eu vou fazer a declaração retificadora. Eu colocava o carro lá de qualquer jeito e passava. Formalmente, era para eu ter caído na malha fina. Muito provavelmente, o sistema da Receita Federal já deve ter identificado. Falou assim, o Ícaro tinha um patrimônio aqui, de repente esse patrimônio sumiu, ele não falou que vendeu isso para ninguém, ninguém falou que comprou, e agora esse patrimônio brotou aqui de novo. Tá mal contada essa história. Mas, cara, era um carro barato, era um carro que não era nem R$40 mil na época. Então, a Receita Federal não... E outra, pelo que eu entendo, isso é feito por amostragem. Eles não vão verificar todas. Eles escolhem por amostragem, quando acha erro, te chamam, né? Não tem braço para olhar tudo. Mas vamos seguir, então. E aí, o que eu queria entender é o seguinte. Aí a gente tem um outro fator, né? Então, ok, eu acho que a pessoa ela vai escolher que nível de risco ela quer correr, né? Se ela quer declarar 100%, metade, 0, né? Quer dizer, se você recebe pela Binance, ou você recebe pelo mercado Bitcoin, por exemplo, ou pela Foxbit, o governo vai receber esse input, não quer dizer que isso vai levar você para malha fina, isso quer dizer que você tem risco de cair. Exatamente. Se você está numa corretora estrangeira, o governo nem vai receber. E se você está direto na MetaMask, o governo não tem nem como saber. É uma questão de como você quer lidar com isso e o risco de em algum momento você cair e o governo olhar 5 anos para trás, né? Aí se olhar 5 anos para trás, aí a paulada vem com força. Exato. Então, é uma escolha igual ao investimento. Você escolhe qual nível de risco você quer correr. Com o passar do tempo, à medida que os pagamentos em cripto estão ficando mais comuns, o risco de não declarar que recebeu cripto vem ficando maior. Porque, por exemplo, uma coisa é... Vamos supor que eu não esteja declarando, beleza? O que eu recebo em criptomoeda. Aí... Uma das empresas, vamos supor que eu tenho alguma empresa no Brasil que me pague em cripto. Aí ela me paga em cripto. Aí ela tá lá a criptomoeda dentro do balanço dela, aí a criptomoeda saiu do patrimônio líquido dela e foi transferida para o patrimônio líquido do Ícaro. Um valor lá, sei lá, R$40 mil em criptomoeda. Ela vai declarar isso no imposto de renda dela, porque a empresa precisa ter o balanço completamente alinhado. Se isso acontece... muito provavelmente eu vou cair na malha fina, porque a empresa vai ter falado que pagou e eu não vou ter falado que recebi. Então, com o passar do tempo, vai dando problema. A chance de cair na malha fina, ela é maior. Então, uma coisa importante, em tese, o software está fazendo a gravação no seu computador. Então, aparentemente, mesmo se tenha travado, ele vai continuar gravando aí normal, eu acredito.
Entendi, cara. Então, mas ó, como você começou a falar de empresa, eu acho que o assunto de taxas e riscos e tributação para empresa também é uma outra universo e acho que a gente tem que fazer um episódio só para isso, cara. Nós vamos ter que te convidar de novo. Então, assim, Claro. deixa eu fazer uma pergunta de pessoa física Sim, e aí a sim. gente envelopa para a gente poder pular para um próximo episódio, a gente conversa mesmo e entra nos detalhes de empresa. O que eu ia te Ok. falar? Eu acho que a gente falou sobre imposto sobre renda, a gente falou sobre registrar o seu patrimônio. Mas, cara, e no caso de sucessão patrimonial? Então, imagina que uma pessoa tenha lá um patrimônio de R$1 milhão em cripto, ela fez o trabalho direitinho, todo ano ela registrou aquele 1 milhão com as devidas variações. Mas aí a pessoa morreu. E agora ela tem que passar essa cripto para frente. Então, vamos imaginar que ela tem um filho lá, um sucessor vivo, com CPF no Brasil, que vai receber esse R$1 milhão. Que tipo de imposto, cara, poderia impactar aí? Eu não sei, eu sei que quando você passa imóvel, pode ter um custo tributário, né, em cima do valor de mercado do imóvel, quando você tem cotas de empresa. E no caso cripto, cara, o que tá em correria de imposto aí? Aí vai existir imposto também, um imposto que chama ITCD, Imposto sobre Transmissão e Cessão de Direitos. É o imposto que incide sobre transmissão e cessão de direitos, que é o que acontece quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, o patrimônio dela é transferido para os herdeiros. E esse imposto aqui no Brasil, ele tem uma alíquota de até 8%. Hoje, né, na data que a gente está gravando aqui, ele tem uma alíquota de até 8%, e ele varia. Cada estado pode definir a alíquota que quiser. Então, se a pessoa tem lá R$1 milhão no patrimônio dela declarado lá no imposto de renda em cripto, sobre esses R$1 milhão vão incidir 8% de ITCD. Entendi. Legal. Ele segue a mesma regra de A regra é exatamente a mesma, patrimônio então. normal. É exatamente Tá. a mesma. Cara, que legal. Conseguimos cobrir 3 territórios aí bem importantes, né, cara? Pensando em sucessão, pensando em patrimônio, pensando em renda. Pô, Sim. curti demais, hein, Ícaro? Só que ainda tem um detalhe. Pensando em sucessão, a parte mais complexa não é a tributação. A parte mais complexa é, de fato, fazer a sucessão. Essa é uma coisa muito complexa de se fazer em cripto. Por quê? Se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão e tá lá tudo declarado, tudo direitinho, e como é um patrimônio desse tamanho, muito provavelmente isso não vai estar numa exchange, vai estar numa wallet, numa cold wallet, com uma hard wallet, a minha Trezor ali, não sei o que, tudo certinho. Aí, eu tô andando na rua com meus cachorros aqui, vou lá, fui atropelado, morri na hora. O fato do meu patrimônio estar declarado lá no imposto de renda, das criptos estarem declaradas lá no meu imposto de renda, não significa que os meus herdeiros vão ter acesso a elas. Porque elas estão na minha wallet. Se você não fez um fail-safe com as suas palavras, se você não deixou um código salvo, cara, essa eu também não... Não, mas eu tô pensando, e aí, em tese, a Receita vai entender que os herdeiros receberam e talvez ele tenha que pagar um imposto sobre algo que ele não vai conseguir receber. É isso? Aí você vai ter que ter um advogado perto para analisar muito a sua situação. Se fosse eu, como advogado nessa circunstância, eu faria o inventário sem mencionar as cripto. Não faria a transmissão das criptomoedas. Apesar dela aparecer lá no imposto de renda de quem faleceu, a gente chama de trazer a colação, né? Eu não levaria as criptomoedas à colação, porque não tem como acessar. Mas se for um advogado desavisado que não entende de cripto, e virar lá e falar assim, me dá aqui a declaração de imposto de renda da pessoa que eu vou fazer, e fazer só com o que está lá na declaração, vai pagar 8% em cima de R$1 milhão e não vai conseguir usar, porque vai estar na cold wallet e não tem backup de nada para ninguém. Então é importante você fazer aí um multisig com alguém da sua família, ou você fazer um backup da sua seed phrase em algum lugar aí, de alguma forma. Legal. Ô Ícaro, pra gente encaminhar para encerramento aqui, eu tenho a última pergunta para você, e essa é uma pergunta aberta. Então imagina que a gente tem bastante pessoa física aqui assistindo o programa e com bastante dúvida. Fala aí o que mais você já ouviu, ou de perguntas, ou você tem alguma recomendação final aqui para essas pessoas que estão, né, investindo, recebendo. Que você tem a mais para acrescentar aí?
Cara, uma coisa que eu sempre gosto de acrescentar é que quando a gente fala sobre essas orientações, uma coisa que eu sempre escuto é: mas se o governo não vai ficar sabendo, então é só eu não declarar que não tem problema nenhum. É verdade. Se você não declarar, o governo nunca vai ficar sabendo. Só que, se você não faz as suas declarações e começa a querer comprar uma casa, um imóvel, um carro mais caro, ou fazer viagens com alguma frequência e tá lá nas suas redes sociais que você está fazendo viagem, você vai ter problema. Porque você não tem declaração de imposto de renda, então você não tem comprovação de origem do patrimônio. Então você é um trader super que entende demais de blockchain, de cripto, e super bem sucedido. A sua média de êxito é muito alta. Então você conseguiu acumular um patrimônio aí de, sei lá, de 10 milhões de reais em 3 anos. Só que você nunca declarou porque você está nessa. Se eu não declarar, o governo vai ficar sabendo mesmo, mas Aí você vê uma casa num condomínio de luxo aí e fala assim, pô, vou comprar uma casa aqui, 2 milhões a casa? Vou comprar a casa aqui, eu tenho 10 de patrimônio acumulado aqui só em cripto, eu vou comprar 2 da casa, chego lá, pago à vista, não tem problema nenhum, ninguém vai querer nem saber de onde é que veio. É verdade, ninguém vai querer saber de onde que veio o seu dinheiro, só que o vendedor da casa, quando ele for fazer a venda para você, vai emitir um documento que chama escritura de compra e venda, vai ser no cartório de notas, aí a pessoa vai pegar essa escritura de compra e venda e vai levar no cartório de registro de imóveis. Aí lá no cartório de registro de imóveis vai averbar lá na matrícula. Aí o tabelião do registro de imóveis, ele vai falar lá na matrícula quem vendeu qual imóvel para quem, qual foi o valor. E o tabelião reporta as transações para a Receita Federal. Então o tabelião vai virar lá e falar assim, o Ícaro comprou uma casa de 2 milhões de reais do Estevão. Aí a Receita Federal vai falar, o Estevão vendeu a casa, ele comprou a casa por 1 milhão e 300 e vendeu agora por 2 milhões. Então ele tem um período de isenção de tributação aí, mas passado o período ele vai ter que me pagar o ganho de capital desse imóvel aqui, vão esperar passar o período para ver se ele vai me pagar, senão eu cobro. Vamos ver o Ícaro aqui. O Ícaro é isento. Que história é essa que o Ícaro é isento e comprou uma casa de 2 milhões de reais à vista? É problema na certa. E não é esse o único problema que pode acontecer. Esse é o mais notório de acontecer. Mas existe uma coisa que a Receita Federal já trabalha com ela há uns quase 10 anos aí, que chama sinais aparentes de riqueza. Que é literalmente por amostragem de forma aleatória, mas pessoas, funcionários da Receita Federal que usam redes sociais e olham as redes sociais da pessoa e fica, o fulano tá indo pra Dubai. Festinha na lancha. Não sei o quê. Aí na hora que você vai a declaração de imposto de renda da pessoa lá é 2 mil reais por mês. Cai também e aí a multa vem pesada, que é correção pela Selic e tal. Então, Cara, o que eu gosto de falar maluca. no final é, se você não falar nada, o governo vai ficar sabendo? É verdade, não vai ficar sabendo. Mas na hora que você for usar o dinheiro num volume maior, muito provavelmente você vai ter problema sim. Voltando naquele ponto de que eles estão monitorando esses grandes valores, né? Os grandes valores. A antiga mobilete lá, né? Uma Honda Bis ali, talvez você passe fácil, mas qualquer coisa um pouco maior vai aparecer, né? Faz sentido. Quer dizer, mas, Ícaro, assim, só pra eu entender, você não tá... Então, quer dizer, se eu tiver receber em cripto e quiser gastar num cartão de crédito lá fora do Brasil, tem uma chance da Receita nunca ficar sabendo. Tem uma chance. Ok. Eu só queria ter essa... Mas então, Ícaro, eu tô bem feliz com esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa para as pessoas que estão com esse dilema hoje, né? Que estão muita gente trabalhando para fora do país, recebendo em cripto e tal. E eu acho que você conseguiu deixar bastante coisa mais clara para essas pessoas. E aí, o Kennedy já deu a ideia, então eu quero te convidar para a gente gravar um outro programa falando dessa relação, mas não para pessoa física, para pessoa jurídica. Quero pedir para quem está assistindo aqui enviar esse episódio para pessoas que estão com esse problema. Então vamos ajudar aqui, né, as pessoas a se entenderem melhor com cripto. Quero agradecer você. Episódio, né? Pode enviar o episódio que a gente não vai notificar a Receita. Fiquem tranquilos. É isso aí. A Receita vai entrar aqui em quem assistiu o episódio, né? Deixa eu ver se essas pessoas estão... Mas manda lá o episódio.
Curte aqui então, curte, compartilha aquela coisa lá de sempre. Quero te agradecer muito por ter assistido o episódio até o final. Vocês sabem que isso ajuda super a gente aqui no canal. E até o próximo episódio do Contos do Cripto.